Ela estava de joelhos limpando o champanhe derramado quando o bilionário pensou que era uma princesa procurando uma joia perdida. O que aconteceu depois destruiu e reconstruiu duas vidas completamente de maneira extraordinária e surpreendente. Helena acordou naquele sábado sem imaginar que sua vida inteira ia virar do avesso em questão de horas. 29 anos. Mãe da Amanda de 10. Trabalhando há alguns anos na empresa de limpeza mais conceituada da cidade. Não porque gostava, mas porque pagavam bem o suficiente para ela sonhar com uma vida melhor para a filha. A mansão dos Castello ficava no bairro mais nobre, daqueles que você vê na televisão e pensa que não existe de verdade. Portões dourados, jardins que pareciam cenário de filme, carros que custavam mais que uma casa inteira. Helena tinha limpado a casa algumas vezes antes, sempre impressionada com o tamanho e o luxo, mas aquele dia era diferente. Era o dia da festa de gala anual dos Castello, o evento mais exclusivo do ano. Quando Helena chegou de manhã cedo, a mansão já estava sendo transformada. Floristas, decoradores, chefes, seguranças, uma operação de guerra para receber as pessoas mais ricas e poderosas do país. Helena e as outras funcionárias da limpeza tinham uma missão simples: deixar tudo impecável antes dos convidados chegarem e depois sumir de vista. O salão principal era de tirar o fôlego. Pé direito de 6 metros, lustre de cristal que devia valer uma fortuna, piso de mármore italiano que brilhava como espelho. Helena estava passando um pano especial no chão quando ouviu a voz grave atrás dela. Cuidado com essa área. O champanhe Dom Perignon que vai ser servido ali custa 50 mil reais a garrafa. Helena se virou e viu Patrícia Viana, a organizadora da festa. Uma mulher de 40 anos que respirava eficiência e terror ao mesmo tempo. Ela não falava com as funcionárias da limpeza. Ela dava ordens. E todo mundo obedecia sem questionar. Sim, senhora. Helena respondeu baixinho, continuando o trabalho com ainda mais cuidado. 50 mil reais por garrafa. Era mais dinheiro do que ela via em 2 anos de trabalho. O tempo voou. Às 5 da tarde, a transformação estava completa. A mansão parecia um palácio saído de um conto de fadas. Flores exóticas por todos os lados, mesas decoradas com prataria e cristais, um buffet que parecia obra de arte. Helena e as outras funcionárias já tinham trocado de roupa e estavam prontas para ir embora quando Patrícia apareceu correndo. Aconteceu um imprevisto. O pessoal da limpeza que ia trabalhar durante a festa não apareceu. Vocês vão ter que ficar. Ela olhou diretamente para Helena. Você, especialmente, vai precisar cuidar do salão principal. Helena sentiu o estômago afundar. Amanda estava na casa da Dona Rosa, a vizinha, mas tinha prometido buscar ela às 7 para fazerem o dever de casa juntas. Mas não podia recusar. Precisava do emprego, precisava do dinheiro. Quanto tempo vai ser? Perguntou timidamente. Até quando for necessário, Patrícia respondeu secamente. E lembrem-se, vocês são invisíveis. Os convidados não podem nem perceber que vocês existem. Às 7 em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Helena nunca tinha visto tanto luxo junto. Carros que ela nem sabia o nome, mulheres com joias que brilhavam a metros de distância, homens em ternos que custavam mais que o aluguel de um ano. Era como se fosse gente de outro planeta. Helena se posicionou discretamente próxima ao salão principal, onde as mesas com o champanhe caríssimo estavam montadas. Sua função era simples: se algo derramasse, limpar rapidamente e desaparecer. Ela observava tudo meio fascinada, meio assustada. Aquelas pessoas conversavam sobre negócios de milhões como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi quando ela viu ele. Ricardo Castello entrou no salão como se fosse o dono do mundo. E, tecnicamente, de boa parte dele, ele era mesmo. 45 anos, cabelo grisalho que só deixava ele mais imponente, terno que provavelmente custava mais que um carro. Ele era o anfitrião, mas mais que isso, era uma lenda. O homem que tinha construído um império do nada e agora controlava empresas em 3 continentes. Helena tinha visto ele na televisão várias vezes, mas pessoalmente era diferente. Tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Quando ele falava, todo mundo parava para escutar. Quando ele ria, os outros riam junto, não por adulação, mas por respeito genuíno.
Tudo estava correndo perfeitamente até que aconteceu. Helena estava passando rapidamente atrás de uma mesa quando seu pé se enroscou no fio de um dos arranjos de flores. Ela tropeçou e, tentando se equilibrar, esbarrou na mesa onde estavam as taças de champanhe Dom Perignon. O barulho foi como uma bomba explodindo. 3 garrafas caíram no chão de mármore. O champanhe se espalhou como uma cascata dourada, criando uma poça que refletia as luzes do lustre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas pararam de conversar ao mesmo tempo. Todos os olhos se voltaram para Helena. Ela sentiu o mundo desabar. 150 mil reais em champanhe no chão, o equivalente a 5 anos do seu salário. Sua mente entrou em pânico total, mas seu corpo reagiu por instinto. Se ajoelhou imediatamente e começou a tentar limpar o líquido com as mãos, desesperada. Foi nesse momento que Ricardo Castelo a viu. Ele estava conversando com um grupo de empresários quando ouviu o barulho. Quando se virou e viu uma mulher jovem ajoelhada no chão, mexendo freneticamente em algo que tinha caído, sua primeira reação não foi de raiva. Foi de constrangimento pela mulher. Na cabeça de Ricardo, aquilo só podia ser uma coisa. Uma convidada tinha derrubado algo precioso e estava desesperada tentando recuperar. Provavelmente uma joia caríssima que tinha rolado pelo chão. Ele não conseguia ver direito porque Helena estava de costas, mas a postura dela, a elegância natural dos movimentos mesmo em desespero, o cabelo castanho preso num coque impecável, tudo indicava que era uma mulher da alta sociedade que estava passando pelo maior constrangimento da vida. Sem pensar 2 vezes, Ricardo se dirigiu até ela. Por favor, não se preocupe com isso, ele disse com a voz mais gentil que conseguiu. Deixe-me ajudá-la. Helena quase teve um ataque cardíaco. Ela reconheceu a voz antes mesmo de levantar os olhos. Quando finalmente olhou para cima e viu Ricardo Castelo estendendo a mão para ela, achou que estava sonhando. Ou tendo um pesadelo. Eu sou... Ela começou a gaguejar, tentando explicar que era da limpeza. Não precisa se apresentar agora, Ricardo interrompeu delicadamente, interpretando a gagueira como nervosismo por ter derrubado algo valioso. Vamos tirar você dessa situação constrangedora primeiro. Ele a ajudou a se levantar com uma gentileza que Helena nunca tinha experimentado na vida. Por um momento, ela esqueceu completamente onde estava e quem era. A mão dele era firme, mas suave. E quando seus olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. Uma conexão que ela não conseguia explicar. Está tudo bem? Ricardo perguntou, realmente preocupado. Você não se machucou? Patrícia Viana apareceu como um furacão. Ela tinha visto tudo de longe e estava correndo para controlar os danos. Mas quando chegou perto e viu Ricardo conversando gentilmente com Helena, sua expressão mudou completamente. Confusão total. Senhor Castelo, ela disse cautelosamente. Aconteceu um pequeno acidente com o serviço de limpeza. Limpeza? Ricardo olhou para Helena novamente confuso. Não, Patrícia. Esta senhora é uma convidada. Ela apenas teve um pequeno acidente. O mundo parou. Patrícia ficou em choque. Helena ficou sem palavras. E Ricardo, percebendo que tinha criado uma situação, decidiu resolver do jeito que achava certo. Patrícia, providencie para que alguém limpe isso discretamente. E você? Ele se dirigiu a Helena com um sorriso caloroso. Por que não vem comigo? Vamos encontrar um lugar mais tranquilo para você se recompor. Patrícia não sabia o que fazer. Contradizer Ricardo Castelo na própria festa dele? Impossível. Mas deixar que uma funcionária da limpeza fosse tratada como convidada? Igualmente impossível. Helena tentou mais uma vez explicar. Senhor, o senhor não entende. Eu trabalho aqui, eu sou da equipe de limpeza. Ricardo deu uma risada gentil. Que senso de humor interessante, ele disse, interpretando como uma brincadeira sofisticada. Você deve ser daquelas pessoas que gostam de se fazer de humildes, muito charmoso. Nesse momento, várias pessoas se aproximaram. Entre elas, Valentina Torres. Valentina era o tipo de mulher que entrava num ambiente e imediatamente catalogava todos como competição ou irrelevantes, rica por herança, bonita por procedimentos e cruel por prazer. Ela tinha 38 anos e passava a maior parte do tempo planejando como prejudicar outras mulheres que considerava ameaças.
Quando viu Ricardo dando atenção especial para uma mulher que ela não conhecia, seus instintos predatórios se ativaram imediatamente. Ricardo, querido, Valentina se aproximou com seu sorriso mais venenoso. Não vai nos apresentar a sua amiga? Ricardo olhou para Helena, esperando que ela se apresentasse. Helena estava em pânico total. Não sabia o que fazer, o que dizer, como sair daquela situação. Todos estavam olhando para ela, esperando. Meu nome é Helena. Ela conseguiu falar baixinho. Helena. Ricardo repetiu o nome como se fosse a coisa mais bonita que já tinha ouvido. Um nome lindo. E de onde você é, Helena? Não me lembro de tê-la visto nos eventos sociais da cidade. Helena estava suando frio. Valentina estava analisando cada detalhe da sua aparência com olhos de águia. Patrícia estava tendo uma crise nervosa silenciosa. E Ricardo estava esperando uma resposta com genuíno interesse. Foi quando Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Sabe de uma coisa? Ele disse, oferecendo o braço para Helena. Que tal se juntarmos à mesa principal? Tenho a impressão de que você tem histórias muito interessantes para contar. O salão inteiro assistiu Ricardo Castelo, o homem mais poderoso do país, escoltar pessoalmente uma mulher desconhecida até a mesa de honra da festa mais exclusiva do ano. Helena seguiu como se estivesse flutuando. Não estava mais no controle da situação. Na verdade, não sabia mais nem se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. Mas uma coisa ela sabia. Sua vida acabava de tomar um rumo que ela nunca poderia ter imaginado. E para Valentina Torres, que observava tudo com olhos faiscando de raiva e curiosidade, uma nova obsessão tinha acabado de nascer. Descobrir exatamente quem era essa tal de Helena. Helena estava sentada na mesa principal da festa mais exclusiva do país, ao lado do homem mais poderoso que já tinha conhecido na vida, fingindo ser alguém que definitivamente não era. E a situação estava prestes a ficar muito, muito pior. A mesa de honra era um espetáculo à parte. 12 lugares ocupados pelas pessoas mais influentes do Brasil. Empresários que controlavam metade da economia nacional, políticos que decidiam o rumo do país, socialites que ditavam tendências. E ali estava Helena, uma faxineira de 29 anos, tentando não desmaiar. Ricardo se levantou e bateu delicadamente na taça de cristal com uma colherzinha de prata. O salão inteiro ficou em silêncio. 800 pessoas pararam de conversar e olharam na direção da mesa principal. Meus amigos, a voz de Ricardo ecoou pelo salão. Quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial que nos honra com sua presença esta noite. Uma mulher de classe e distinção que veio de muito longe para estar conosco. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ela tentou fazer um sinal discreto para Ricardo parar, mas ele já estava completamente empolgado com sua apresentação. Helena é uma herdeira europeia que prefere manter sua privacidade, uma mulher de negócios brilhante que entende como poucos o verdadeiro valor das coisas simples da vida. Ricardo sorriu calorosamente para ela. Uma verdadeira inspiração para todos nós. O salão explodiu em aplausos. Helena queria que a terra se abrisse e a engolisse. Valentina Torres, sentada 2 cadeiras ao lado, estava analisando cada respiração dela com olhos de predador. Foi quando Sebastião apareceu. Sebastião Carvalho era o mordomo-chefe da família Castelo há 30 anos. Tinha visto 3 gerações da família crescer. Conhecia cada canto daquela mansão, cada funcionário que já tinha trabalhado ali. Era um homem de 65 anos, discreto, leal e com uma memória impressionante para rostos. Quando ele se aproximou da mesa principal para supervisionar o serviço do jantar, seus olhos se cruzaram com os de Helena. A expressão dele mudou instantaneamente. Reconhecimento total. Senhor Ricardo, Sebastião sussurrou discretamente no ouvido do patrão. Preciso falar com o senhor sobre... Não agora, Sebastião. Ricardo o interrompeu, sem nem olhar, completamente focado em Helena. Estamos no meio de uma conversa importante. Sebastião insistiu mais urgente. Mas, senhor, é sobre a senhorita Helena. Sebastião! Ricardo falou firme, sem perder a educação, mas deixando claro que a conversa estava encerrada. Depois, agora retire-se, por favor. O mordomo se afastou, preocupado, mas obediente. Helena tinha percebido toda a troca e estava apavorada.
Sebastião a conhecia. Sabia exatamente quem ela era. Era questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Helena, querida. A voz melosa de Valentina cortou o ar. Conte-nos sobre sua família na Europa. Em que país vocês têm propriedades? Helena engoliu seco. Sua mente entrou em pânico total. Europa? Propriedades? A única coisa que ela sabia sobre a Europa vinha das novelas que assistia nas madrugadas depois do trabalho. Bem, ela começou devagar. Nós temos algumas propriedades na França. Lembrou da novela francesa que tinha assistido na semana passada. Castelos antigos, sabe como é, tradição de família. Que interessante, exclamou Ricardo, genuinamente empolgado. Imagino que deve ser um peso enorme manter essas propriedades históricas. É sim, Helena concordou, tentando soar convincente. Muita responsabilidade. Por isso prefiro uma vida mais simples, longe de toda essa ostentação. As pessoas ao redor da mesa ficaram impressionadas com tanta humildade. Valentina, no entanto, estava cada vez mais desconfiada. Alguma coisa não estava batendo. Foi quando o telefone de Helena tocou. O som do celular simples contrastou brutalmente com o ambiente de luxo. Helena olhou para a tela e seu coração parou. Era Amanda. Desculpem-me um momento, ela disse, levantando-se nervosa. É uma ligação importante. Claro, fique à vontade, Ricardo disse gentilmente. Questões familiares sempre vêm primeiro. Helena se afastou alguns passos e atendeu, tentando falar baixo. Oi, meu amor. Mãe, a voz doce de Amanda ecoou no telefone. Você esqueceu de me ajudar com o dever de matemática. A dona Rosa tentou me ajudar, mas ela não entende nada de fração. Helena sentiu o coração apertar. Sua filha de 10 anos, sozinha, tentando fazer o dever de casa sem a ajuda da mãe. Tudo porque ela estava presa naquela situação maluca. Desculpa, filha. Mamãe está no trabalho ainda. Você pode deixar o dever para amanhã? A gente faz junto depois do café da manhã. Tá bom, Amanda disse com aquela resignação que só as crianças que crescem rápido demais conseguem ter. Mas você vai chegar que horas? Estou com saudade. Não sei, amor. Pode ser tarde. Você janta direitinho com a dona Rosa e vai dormir, tá? Mamãe te ama. Também te amo, mãe. Helena desligou com lágrimas nos olhos. Quando se virou, Ricardo estava bem atrás dela, com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Percebi que ficou emocionada. É minha filha, Helena disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu. Ah, claro, a pequena princesa, Ricardo sorriu compreensivo. Deve ser difícil estar longe dela para viagens de negócios. Que idade ela tem? 10 anos, Helena respondeu automaticamente. Depois percebeu que tinha entrado ainda mais fundo no buraco. 10 anos e já bilíngue, imagino. As crianças da realeza europeia começam a educação formal muito cedo, não é mesmo? Helena apenas acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. E onde ela está estudando agora? Na França também? Na verdade, ela está aqui no Brasil temporariamente. Helena improvisou desesperada. Está conhecendo a cultura local. É importante para uma criança ter essa experiência multicultural. Que mãe moderna e consciente você é, Ricardo disse, genuinamente impressionado. A educação cosmopolita é fundamental nos dias de hoje. Eles voltaram para a mesa, mas antes que Helena conseguisse se sentar, outro problema surgiu. Dr. Mendes se aproximou discretamente da mesa. Era o médico particular da família Castelo há 15 anos. Um homem respeitado que conhecia todos os segredos de saúde da elite brasileira. Senhorita Helena? Ele disse baixinho. Posso falar com a senhora um momento? É sobre o resultado do exame da sua filha. O mundo de Helena desabou novamente. Como é que o médico particular dos Castelos sabia sobre Amanda? Como ele tinha o resultado de exames da sua filha? Helena estava tão confusa que demorou alguns segundos para perceber o que tinha acontecido. Dr. Mendes tinha confundido ela com outra pessoa. Provavelmente alguma socialite que também tinha uma filha e estava esperando resultados de exames. Doutor, ela disse nervosa. Acho que houve um equívoco. Não, ele insistiu. A senhora pediu para ser chamada quando os resultados chegassem.
São notícias boas, pode ficar tranquila. Ricardo se interessou imediatamente pela conversa. Dr. Mendes, que bom vê-lo aqui. A Helena é nossa convidada especial esta noite. Espero que não seja nada sério. Apenas exames de rotina. O médico respondeu. A pequena Amanda está perfeitamente saudável. Os exames cardiológicos deram todos normais. Helena ficou gelada. Como ele sabia o nome da Amanda? Isso não fazia o menor sentido. Foi quando a ficha caiu. Dr. Mendes estava confundindo ela com Helena Vasconcelos, a socialite que ela tinha visto algumas vezes na televisão. Uma mulher rica, que também tinha uma filha chamada Amanda da mesma idade. O médico simplesmente assumiu que ela era a paciente que estava esperando. Que alívio, Helena disse, tentando soar natural. Obrigada, doutor. De nada. A senhora pode passar no consultório na segunda-feira para buscar os exames originais. Quando o médico se afastou, Ricardo ficou ainda mais impressionado. Que responsabilidade admirável. Cuidar da saúde da filha mesmo estando em viagem de negócios. É sempre a prioridade, Helena murmurou. Valentina, que havia escutado toda a conversa, estava com uma expressão muito estranha no rosto. Ela pegou discretamente o celular e começou a digitar alguma coisa. Ricardo, querido, ela disse casualmente. Que tal apresentarmos a Helena para o investigador Cardoso? Tenho certeza de que eles vão ter muito em comum. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Por que Valentina queria apresentá-la para um investigador? Excelente ideia, Ricardo concordou. Cardoso é especialista em segurança para famílias de alto patrimônio. Imagino que seja uma preocupação constante para vocês. Nesse momento, Helena percebeu que Valentina estava enviando mensagens furiosamente no celular. E a expressão dela não era nada amigável. A situação estava saindo completamente do controle. Helena estava fingindo ser uma herdeira europeia, tinha sido confundida com uma socialite pelo médico particular da família, e agora uma mulher claramente perigosa estava investigando sua vida em tempo real. Pior ainda, ela não tinha a menor ideia de como sair daquela situação sem causar o maior escândalo da história social brasileira. O jantar foi servido em pratos de porcelana que custavam mais que o salário de Helena. Enquanto ela tentava comer delicadamente, sua mente trabalhava a 1000 por hora tentando criar uma estratégia de fuga. Mas já era tarde demais. Valentina estava sorrindo agora. Um sorriso que não chegava aos olhos. O sorriso de quem acabou de descobrir algo muito, muito interessante. E Helena, sem saber, estava a poucos minutos de ver sua vida explodir da forma mais espetacular e humilhante possível. A noite estava só começando, mas Helena já sentia que sua vida estava desmoronando tijolo por tijolo. E ela não fazia ideia do tsunami que estava prestes a atingi-la. Valentina se desculpou da mesa e foi até o terraço, onde fez uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz profissional atendeu imediatamente. Investigações Cardoso, boa noite. Preciso de um favor urgente, Valentina sussurrou, olhando para ter certeza de que ninguém estava escutando. Quero saber tudo sobre uma mulher chamada Helena. Cabelo castanho, uns 29 anos, está aqui na festa dos castelos se passando por herdeira europeia. Quanto tempo tenho? 2 horas. Pago o dobro se conseguir informações completas. Considerado feito. Valentina voltou para a festa com um sorriso venenoso no rosto. Dentro de 2 horas, ela teria munição suficiente para prejudicar Helena e humilhar Ricardo na frente da elite inteira do país. Enquanto isso, Helena estava sendo solicitada para algo que a apavorou ainda mais. Helena, querida, Ricardo se levantou e ofereceu a mão para ela. Que tal compartilhar algumas palavras com nossos convidados? Tenho certeza de que sua experiência internacional seria muito inspiradora. O sangue de Helena gelou. Falar no palco? Para 800 pessoas? Sobre uma vida que ela não tinha? Eu não sei se... Ela gaguejou. Por favor, Ricardo insistiu gentilmente. Seria uma honra para todos nós ouvir sua perspectiva sobre filantropia e responsabilidade social. Helena olhou ao redor. Todos estavam expectantes. Valentina tinha aquele sorriso estranho que não saía do rosto, e ela não podia recusar sem parecer grosseira. Com as pernas bambas, ela seguiu Ricardo até o pequeno palco montado no centro do salão. O microfone estava ali, esperando.
800 pares de olhos fixos nela. Meus amigos, Ricardo falou para a plateia, Helena vai nos falar sobre sua filosofia de vida e como pessoas de sucesso podem retribuir para a sociedade. Ele entregou o microfone para ela e desceu do palco. Helena ficou sozinha, tremendo, sem saber o que fazer. O silêncio se esticou por segundos eternos. Ela olhou para as pessoas esperando, para Ricardo sorrindo orgulhoso, para Valentina anotando tudo no celular. E então, algo dentro dela se quebrou. Ela começou com a voz trêmula. Eu não sei se mereço estar aqui falando para vocês. Murmúrios pelo salão. Que humildade admirável. Porque a verdade é que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. As palavras começaram a fluir do coração dela. A verdadeira riqueza é acordar todo dia sabendo que você tem um motivo para lutar. É olhar para sua filha e saber que você faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para dar a ela um futuro melhor. A plateia estava prestando atenção total agora. É trabalhar 16 horas por dia e ainda sorrir quando chega em casa. É contar moedas no final do mês para comprar um remédio, mas nunca desistir. É ser humilhada, ignorada, tratada como se fosse invisível, mas manter a cabeça erguida porque você sabe quem é por dentro. Helena estava chorando agora, mas não percebeu. As palavras saíam direto da alma. Vocês acham que eu sou rica? Eu sou. Não em dinheiro, mas em amor, em dignidade, em trabalho honesto. E isso ninguém pode tirar de mim. O salão estava em silêncio absoluto. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas. Até alguns homens enxugavam lágrimas discretamente. Desculpem se não falei o que esperavam ouvir. Helena terminou com a voz quebrada. Mas essa é a única verdade que conheço. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. As pessoas se levantaram, batendo palmas com lágrimas nos olhos. Ricardo estava radiante de orgulho. Era o discurso mais emocionante que já tinha ouvido na vida. Mas enquanto Helena descia do palco, tremendo e em choque com sua própria coragem, ela não viu Sebastião se aproximando de Ricardo novamente. Senhor, o mordomo disse firmemente, preciso falar com o senhor agora. É sobre essa moça. Sebastião, você viu o discurso dela? Foi magnífico. Senhor, por favor, me escute. Eu conheço essa mulher. Ela trabalha aqui. Ela é funcionária da equipe de limpeza. Ricardo parou de sorrir. O quê? Ela se chama Helena. Trabalha para a empresa de limpeza há alguns anos. Tem uma filha chamada Amanda. Mora no bairro São Miguel. Senhor, ela não é herdeira de nada. O mundo de Ricardo desabou. Ele olhou para Helena, que estava voltando para a mesa ainda emocionada pelos aplausos, sem saber que sua vida estava prestes a explodir. Tem certeza? Ricardo perguntou baixinho. Absoluta. Eu a vi limpando esta casa dezenas de vezes. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Ela olhou a tela e ficou branca. Era a escola da Amanda. Com licença, ela disse nervosamente e atendeu. Alô? Senhora Helena? Aqui é a professora Marina da escola da Amanda. Sua filha passou mal e desmaiou durante a aula de educação física. Estamos na enfermaria, mas acho melhor a senhora vir buscar ela. O coração de Helena parou. Como assim desmaiou? O que aconteceu? Ela disse que estava com dificuldades para respirar. Já passou, mas está bem fraquinha. Pode vir buscar? Eu vou já, Helena disse desesperada. Ela desligou e olhou ao redor da festa. Sua filha estava mal, precisando dela, mas ela estava presa naquela farsa maluca. Como é que ia sair de lá? Como ia explicar? Está tudo bem? Ricardo perguntou, notando o desespero dela. É minha filha. Ela não está bem. Preciso ir. Claro! Vou mandar meu motorista levar você. Não! Helena disse rápido demais. Quer dizer, não precisa incomodar. Eu tenho meu próprio transporte. Ricardo franziu a testa. Algo estava muito estranho. Nesse momento, Valentina apareceu com um homem de terno escuro e expressão séria. Ricardo, querido, ela disse com aquele sorriso venenoso. Quero apresentar o investigador Cardoso. Ele tem informações muito interessantes sobre nossa querida Helena. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Investigador, informações sobre ela? Cardoso se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Ricardo.
A expressão do bilionário mudou completamente. Confusão, depois raiva, depois uma tristeza profunda. É verdade? Ricardo perguntou olhando diretamente para Helena. O que é verdade? Ela gaguejou. Você é funcionária da limpeza desta casa? O salão inteiro ficou em silêncio. As pessoas próximas ouviram a pergunta e começaram a sussurrar. A notícia se espalhou como fogo. Helena estava encurralada. Sua filha estava doente e precisando dela. O homem em quem tinha começado a confiar a olhava com decepção. 800 pessoas estavam descobrindo que ela tinha mentido. E Valentina estava gravando tudo no celular. Helena começou, mas não conseguiu terminar. Meus amigos! Valentina gritou para chamar a atenção de todos. Parece que nossa herdeira europeia tem um pequeno segredo. As pessoas se aglomeraram ao redor. Repórteres que estavam cobrindo o evento começaram a filmar. Helena estava no centro de um círculo humano, sem saída. Digam-nos, Helena. Valentina continuou com crueldade. Onde exatamente ficam seus castelos na França? Porque, segundo o investigador Cardoso, você mora numa casa. Um murmúrio de choque varreu o salão. Helena estava passando mal, suando frio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu telefone tocou novamente. A escola. E foi nesse momento, com sua filha doente precisando dela, cercada por 800 pessoas descobrindo sua mentira, sendo humilhada ao vivo por uma mulher cruel, que Helena tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ela pegou o microfone das mãos de Valentina e gritou: É verdade, eu sou faxineira! E tenho mais orgulho disso do que vocês têm de todo o seu privilégio sem mérito! O salão explodiu em caos total. Flashes de câmeras, gritos, pessoas correndo. Helena jogou o microfone no chão e correu em direção à saída, empurrando quem estava no caminho. Mas antes de conseguir sair, Valentina gritou a frase que prejudicaria sua vida. Seguranças, não deixem a ladra sair! Helena correu como nunca tinha corrido na vida. Atravessou o salão empurrando pessoas, derrubando taças, destruindo arranjos de flores. Atrás dela, o caos era total. Gritos, confusão, seguranças tentando entender o que estava acontecendo. Parem ela! Valentina berrava como uma louca. Ela pode ter roubado alguma coisa. Mas Helena já estava na porta principal, correndo em direção ao portão. Suas pernas tremiam. Seu coração batia descompassado. Lágrimas embaçavam sua visão. A única coisa em sua mente era Amanda. Sua filha estava precisando dela. Foi quando ouviu passos pesados atrás dela. Helena, espere! Ela se virou e viu Ricardo correndo atrás dela, ainda de smoking, completamente fora do ambiente de luxo da mansão. Me deixa em paz! Ela gritou entre soluços. Você já viu o show que queria ver? A pobrezinha sendo humilhada na frente de todo mundo. Não, não é isso! Ricardo chegou perto, ofegante. Por favor, me escuta! Deixe-me levar você aonde precisa ir. Você deve estar louco. Eu não vou a lugar nenhum com você. Nesse momento, o telefone dela tocou novamente. A professora Marina. Senhora Helena, onde está? A Amanda está pedindo pela mãe. Ela está muito assustada. Helena desabou em lágrimas. Eu estou indo. Diga para ela que a mamãe está chegando. Ricardo ouviu a conversa e entendeu tudo. Sem pedir permissão, ele pegou Helena pelo braço. Não com força, mas com firmeza. Meu carro está aqui. Vamos resolver isso agora. Eu não preciso da sua ajuda. Sua filha precisa. E você não tem tempo para orgulho. Helena olhou para o portão da mansão. Táxi naquela região de madrugada? Impossível. Ônibus? Demoraria 1 hora. Amanda estava sozinha, assustada, doente. Contra todos os instintos, ela entrou no carro de Ricardo. A limusine preta disparou pelas ruas de São Paulo. Helena deu o endereço da escola com a voz embargada e Ricardo fez um sinal para o motorista acelerar. Durante o caminho, um silêncio pesado pairou entre eles. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem mudar gradualmente. Saíram do bairro nobre, com suas casas enormes e jardins impecáveis, passaram pelo centro comercial e foram entrando numa região que Ricardo jamais tinha visitado. As casas ficavam menores, mais simples. As ruas tinham menos iluminação. As pessoas nas calçadas usavam roupas simples, conversavam alto, riam alto.
Era um mundo completamente diferente. É aqui que você mora? Ricardo perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade. É, Helena respondeu secamente. Chocado? Impressionado, ele disse sinceramente. Deve ser uma longa viagem até a mansão todo dia. 2 horas e meia de ônibus. Ida e volta. Todos os dias. Ricardo ficou em silêncio, calculando. 5 horas por dia no transporte público só para trabalhar na casa dele. Acordar às 5 da manhã, voltar às 9 da noite e ainda cuidar de uma filha sozinha. Chegaram na escola. Era um prédio simples, bem cuidado, mas claramente sem recursos. O contraste com os colégios particulares onde Ricardo tinha estudado era gritante. Helena saiu correndo do carro. Ricardo hesitou por um momento, depois a seguiu. Na enfermaria, Amanda estava deitada numa maca simples, pálida, mas acordada. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, você demorou tanto! Helena correu até ela e a abraçou como se não a visse há anos. Desculpa, filha. Mamãe está aqui agora. Como você está se sentindo? Melhor, mas fiquei com medo. Meu peito ficou apertado e não conseguia respirar direito. A professora Marina se aproximou. Era uma mulher de 50 anos, dedicada, que trabalhava naquela escola há 20 anos. Boa noite, senhora Helena. Amanda teve uma crise respiratória durante a educação física. Não é a primeira vez que acontece. Acho que seria bom levá-la para fazer uns exames. Que tipo de exames? Helena perguntou, já preocupada com os custos. Cardiológicos, para verificar se não há nenhuma condição que precise de acompanhamento. Helena sentiu o estômago afundar. Exames cardiológicos eram caros, muito caros. Ela não tinha plano de saúde, dependia do SUS para tudo. Foi quando Amanda notou Ricardo parado na porta. Mãe, quem é esse senhor? Helena se virou e viu Ricardo observando tudo com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era desprezo. Era algo parecido com respeito? É o Ricardo, filha. Ele me deu uma carona. Amanda, com aquela honestidade brutal das crianças, olhou para Ricardo e disse: Nossa, que roupa bonita! Você é rico? Amanda! Helena ficou mortificada. Mas Ricardo sorriu pela primeira vez desde que tinha descoberto a verdade. Sou sim. E você deve ser a menina mais educada que já conheci. A minha mãe sempre diz que ser educada não custa nada e que a gente tem que tratar todo mundo bem, não importa se a pessoa é rica ou pobre. Ricardo olhou para Helena com uma expressão nova, admiração genuína. Sua mãe é uma mulher muito sábia. A professora Marina interrompeu. Senhora Helena, preciso que a senhora leve Amanda para casa agora, e realmente seria importante fazer esses exames. Helena ajudou Amanda a se levantar. A menina ainda estava fraca, mas conseguia andar. Obrigada, professora. Vou ver o que posso fazer sobre os exames. Quando saíram da escola, Ricardo ofereceu novamente. Deixe-me levar vocês para casa. Helena ia recusar, mas Amanda estava cansada demais para uma viagem de ônibus noturno. Tá bom, ela concordou relutantemente. O trajeto até a casa de Helena foi revelador. Ricardo viu crianças brincando na rua mesmo sendo quase meia-noite. Viu famílias inteiras sentadas na calçada conversando. Viu comércios simples, bares pequenos, gente comum vivendo sua vida comum. Quando chegaram na rua onde Helena morava, ele finalmente entendeu. As casas eram pequenas, coladas umas nas outras, mas tinham um cuidado especial. Jardins minúsculos, mas bem cuidados, portões pintados, calçadas limpas. Era uma comunidade. As pessoas se conheciam, se ajudavam. É aqui, Helena disse, apontando para uma casinha amarela com grade branca. Ricardo desceu do carro com elas. Não tinha sido convidado, mas algo o puxava para entender melhor quem era realmente a mulher que tinha o tocado tão profundamente. Dona Carmen estava esperando na porta, preocupada. Helena, como está a Amanda? Quando a professora ligou, fiquei desesperada. Ela está bem, Dona Carmen. Obrigada por tudo. Dona Carmen era uma senhora de 70 anos, cabelos brancos, mãos calejadas de uma vida de trabalho, mas olhos gentis e um sorriso caloroso. Ela havia criado 5 filhos sozinha e agora ajudava os vizinhos como podia. E quem é esse rapaz elegante?
Ela perguntou, olhando para Ricardo com curiosidade. É o Ricardo. Ele me deu uma carona. Dona Carmen o analisou com aquela percepção aguçada dos idosos. Muito obrigada por cuidar das minhas meninas, ela disse sinceramente. As minhas meninas? Ricardo perguntou. Helena e Amanda são como filhas para mim. Essa menina trabalha que nem uma condenada para dar o melhor para a filha. Nunca vi uma mãe mais dedicada. Helena ficou constrangida. Dona Carmen? É verdade. Você trabalha 16 horas por dia, estuda à noite para conseguir um emprego melhor, ainda encontra tempo para ajudar quem precisa no bairro. Essa menina é um anjo, moço. Ricardo ficou absorvendo cada palavra. Helena estudava à noite? Ajudava outras pessoas mesmo com tão pouco? Que curso você faz? Ele perguntou. Administração, Helena respondeu baixinho. À distância, quando tenho tempo. Para quê? Para conseguir um emprego de escritório. Para dar um futuro melhor para Amanda. Nesse momento, Amanda começou a tossir. Uma tosse seca que a deixou sem ar por alguns segundos. Mãe, está apertando de novo, ela disse assustada. Helena ficou desesperada. Dona Carmen, pode ficar com ela um minutinho? Vou pegar o remédio. Helena entrou correndo na casa. Ricardo pode ver pela porta aberta. 2 cômodos pequenos, mas impecavelmente limpos. Uma sala minúscula com sofá velho, mas bem cuidado. Uma televisão pequena. Estantes improvisadas cheias de livros. Na parede, diplomas de cursos que Helena tinha feito. Desenhos que Amanda tinha feito para a mãe. Fotos das duas sorrindo. Era um lar. Pobre em dinheiro, rico em amor. Helena voltou com um vidro de remédio quase vazio. Só tem para mais 2 dias. Ela murmurou preocupada. Qual é o remédio? Ricardo perguntou. Helena mostrou o frasco. Era um broncodilatador caro, que custava quase R$ 200. E os exames que a professora falou? Vou tentar marcar pelo SUS. Pode demorar alguns meses, mas... Alguns meses? É o que a gente tem, Helena disse com aquela resignação de quem conhece bem a realidade. Ricardo ficou olhando para Amanda, que estava melhor depois do remédio, mas ainda frágil. Olhou para Helena, que tentava disfarçar a preocupação. Olhou para Dona Carmen, que cuidava delas como se fossem família. E pela primeira vez na vida, entendeu o que era realmente estar desesperado por dinheiro. Não para comprar luxos, mas para salvar a vida de quem você ama. Helena, ele disse suavemente, posso falar com você um momento? Eles se afastaram alguns passos. Amanda ficou com Dona Carmen, brincando com um gatinho que tinha aparecido. Eu quero pagar os exames da Amanda, Ricardo disse direto. Não, Helena respondeu imediatamente. Por quê? Porque eu não quero sua piedade. Não é piedade, é admiração. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Helena o olhou com desconfiança. Você está falando sério? Nunca falei mais sério na vida. Você me enganou? Sim, mas depois de ver tudo isso, entendo por quê. E o que você fez foi 1000 vezes mais corajoso do que qualquer coisa que eu já fiz na vida. Helena sentiu lágrimas nos olhos novamente. Ricardo, você não entende. Eu humilhei você na frente de todo mundo. Sua reputação... Minha reputação? Ele deu uma risada amarga. Você sabe qual foi o momento mais real da minha vida? Foi ouvindo seu discurso naquela festa. Pela primeira vez, alguém falou a verdade. Nesse momento, o celular de Ricardo tocou. Ele olhou e ficou sério. É meu sócio. Provavelmente já soube de tudo. Ele atendeu. Alô? Ricardo, que história é essa que estão espalhando na internet? Você foi enganado por uma faxineira? Ricardo olhou para Helena, que estava observando Amanda brincar com o gatinho, e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não, ele disse firmemente. Eu não fui enganado por ninguém. Eu conheci a mulher mais extraordinária do mundo. E desligou o telefone. O que Helena não sabia era que, enquanto ela descobria um lado humano de Ricardo naquele bairro simples, Valentina Torres estava orquestrando a destruição mais cruel e calculada que a mídia brasileira já tinha visto. Valentina tinha voltado para a festa depois da confusão, mas não para apaziguar as coisas. Pelo contrário. Ela estava no auge da sua vingança, e Ricardo Castelo, humilhado publicamente, era exatamente o que queria. Com o celular na mão,
Ela ligou para cada contato de mídia que tinha. E tinha muitos. Fernando, é a Valentina. Tenho a história do século para você. Ricardo Castelo foi enganado por uma faxineira que se passou por herdeira europeia. Isso mesmo. Ela trabalha limpando a casa dele há uns anos. Tenho vídeos de tudo. Onde ela está agora? Vou te mandar a localização. Uma a uma, ela acionou suas conexões. Programa de fofoca da TV, sites de notícia, influenciadores digitais, canais de YouTube especializados em escândalos. Em 20 minutos, tinha mobilizado uma verdadeira máquina de destruição midiática. O primeiro van de reportagem chegou na rua de Helena às 2 da madrugada. Helena estava na cozinha preparando um chá para Amanda quando viu as luzes pela janela. Depois veio o segundo van. Depois o terceiro. O que está acontecendo? Ela murmurou, espicando pela cortina. Repórteres estavam montando câmeras na calçada. Fotógrafos ajustavam equipamentos. Era como se fosse uma operação de guerra acontecendo na frente da sua casa. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Aqui é da Rede Nacional de Notícias. Gostaríamos de fazer uma entrevista com você sobre os eventos da Festa dos Castelo. Ela desligou na hora desesperada. 2 segundos depois, tocou de novo. Outro número. Helena? Site Fofoca Total. Queremos ouvir sua versão da história. Desligou novamente. O telefone não parava de tocar. Ricardo, que estava do lado de fora conversando com Dona Carmen, viu o primeiro van chegar e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Helena! Ele gritou entrando na casa. Temos que sair daqui, agora! Por quê? O que? Nesse momento, uma batida forte na porta. Depois outra. Vozes do lado de fora. Helena, é da TV Fama, só queremos conversar. Senhora Helena, uma declaração para o Jornal da Noite. Amanda acordou assustada com o barulho. Mãe, que barulho é esse? Helena pegou a filha no colo, em pânico total. Dona Carmen entrou pela porta dos fundos, apavorada. Menina, tem uma multidão de jornalistas aí fora. O que vocês fizeram? Foi quando as luzes dos refletores iluminaram a janela da sala. Helena correu para fechar todas as cortinas, mas já era tarde. As câmeras tinham filmado ela se escondendo. Ricardo, como é que a gente sai daqui? Ela perguntou desesperada. Pelo fundo. Meu motorista está dando a volta. Eles saíram pelos fundos da casa como fugitivos. Amanda estava confusa e assustada, sem entender por que tinham que se esconder. Dona Carmen os acompanhou até o final do quintal, onde conseguiram pular a cerca para o terreno baldio atrás da casa. A limusine de Ricardo os esperava na rua paralela. Quando entraram no carro, Helena estava tremendo. O que eles querem comigo? Valentina espalhou a história. Provavelmente distorceu tudo. Fez parecer que você é algum tipo de criminosa. Mas eu não fiz nada. Eu sei. Mas para eles isso não importa. O celular de Ricardo tocou. Era seu assessor de imprensa. Ricardo, precisamos conversar urgentemente. A história está explodindo nas redes sociais. Já tem 500 mil de visualizações no YouTube. Os sócios estão furiosos. Depois eu te ligo. Ricardo desligou. 500 mil de visualizações? Helena repetiu atônita. Amanda estava ouvindo tudo, tentando entender. Mãe, a gente fez alguma coisa errada? Não, filha. Mamãe só estava no lugar errado na hora errada. Mas a situação estava só começando. O motorista ligou o rádio da limusine e a voz do apresentador do programa matinal mais ouvido do país ecoou pelo carro. E agora a história que está chocando o Brasil. O bilionário Ricardo Castelo foi enganado por uma faxineira que se passou por herdeira europeia numa festa de gala. As imagens são impressionantes. Helena ouviu sua própria voz saindo do rádio. Alguém tinha gravado o momento em que ela confessou ser faxineira. É verdade, eu sou faxineira. E tenho mais orgulho disso do que vocês têm de todo o seu privilégio sem mérito. O apresentador continuou. A mulher, identificada como Helena Santos, de 29 anos, trabalha na empresa de limpeza que presta serviços para a Mansão Castelo há poucos anos. Segundo fontes, ela se aproveitou de um acidente para se passar por convidada VIP. Eles estão mentindo! Helena gritou. Eu não me aproveitei de nada. Foi um mal-entendido. Amanda começou a chorar. Mãe,
Por que estão falando mal da gente no rádio? Helena abraçou a filha, sem saber o que responder. O pior ainda estava por vir. O telefone de Ricardo tocou novamente. Dessa vez ele atendeu. E Helena pode ouvir a voz raivosa do outro lado. Ricardo, que história é essa? Você perdeu completamente o juízo? Os acionistas estão em pânico. Isso está afetando as ações da empresa. Calma, Maurício. Calma. Calma. Você foi enganado por uma empregada doméstica. Nossa credibilidade está no chão. Você precisa desmentir isso imediatamente. Dizer que foi tudo uma confusão, que você não tem nenhum relacionamento com essa mulher. Helena ouviu cada palavra. Entendeu perfeitamente qual era a situação. Ricardo estava sendo pressionado a negar qualquer ligação com ela. Não vou fazer isso. Ricardo disse firme. Vai sim, ou você está fora da empresa que você mesmo construiu. Ricardo olhou para Helena, viu lágrimas nos olhos dela, viu Amanda assustada no colo da mãe, e pela primeira vez na vida, sentiu que dinheiro e poder não valiam nada. Maurício, É uma ordem, Ricardo. Você tem 1 hora para fazer uma declaração pública negando qualquer relacionamento pessoal com essa mulher. A ligação foi encerrada. O silêncio no carro era ensurdecedor. Helena já sabia qual seria a resposta. Tinha vivido o suficiente para entender que, na hora da verdade, ricos sempre protegem ricos. Você vai fazer o que eles estão pedindo. Ela disse baixinho. Helena, está certo. Eu entendo. Sua empresa, sua vida, tudo isso vale mais que uma faxineira e uma menina de 10 anos. Não é assim. É sim. E eu não vou te culpar por isso. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Era Patrícia Viana. Helena, sinto muito, mas vou ter que te demitir. A empresa de limpeza não pode manter funcionários que causam esse tipo de incidente. Você tem até o final da semana para devolver os uniformes. Helena desligou sem dizer uma palavra. Perdi meu emprego, ela informou com voz vazia. Amanda, que entendia mais do que uma criança deveria entender, perguntou. Mãe, como a gente vai pagar o remédio? Foi como um soco no estômago de Helena. Sem emprego, sem dinheiro, sem nenhuma perspectiva. E Amanda precisando de tratamento. A gente vai dar um jeito, filha. Mas pela primeira vez na vida, Helena não sabia como. O motorista de Ricardo ligou a televisão da limusine. Na tela, Valentina Torres estava dando entrevista ao vivo para o programa de maior audiência do país. Foi um golpe muito bem elaborado. Ela sabia exatamente como manipular um homem bem-sucedido como Ricardo. Mulheres assim são perigosas, se aproveitam da bondade alheia. Desligue essa porcaria, Ricardo gritou. Mas Helena pediu. Deixa, eu quero ver. A entrevistadora perguntou. E o que você acha que deve acontecer com Helena Santos? Ela deveria ser investigada. Quem garante que ela não furtou nada da mansão? Esse tipo de pessoa não tem limites. Helena sentiu como se tivesse levado uma facada. Ladra. Agora ela era ladra na mente de milhões de brasileiros. Amanda olhou para a mãe. Mãe, a tia na TV está mentindo sobre você. Eu sei, filha. Mãe, por que ela está fazendo isso? Helena não soube responder. Como explicar para uma criança que algumas pessoas destroem outras por puro prazer? O celular de Ricardo tocou novamente. Dessa vez ele colocou no viva voz sem querer. Ricardo, sou eu, Márcia Fontes. Helena reconheceu o nome imediatamente. Era sua ex-patroa, uma mulher para quem tinha trabalhado poucos anos atrás. Estou vendo essa confusão toda na TV. Quero que você saiba que Helena é uma menina honesta. Trabalhou para mim há alguns anos. Nunca sumiu nem um grão de açúcar. É pobre, mas honesta como poucas. Helena começou a chorar de alívio. Pelo menos, uma pessoa estava defendendo ela. Mas Márcia continuou. É uma pena que ela se meteu nessa confusão. Sempre sonhava em dar uma vida melhor para a filha. Acho que se deixou levar pela fantasia. E desligou. Até a defesa tinha soado como condenação. Vou descer aqui, Helena disse de repente. O quê? Para o carro? Eu vou descer. Helena, você não pode andar por aí com toda essa exposição. Não posso continuar perto de você. Está vendo o que aconteceu? Eu prejudiquei sua vida e a minha. E agora vou fazer o mesmo com a da Amanda também. Isso não é verdade. Helena olhou para ele com uma tristeza profunda. Ricardo, você vai ter que escolher.
sua empresa e sua vida, ou uma faxineira desempregada com uma filha doente? O silêncio que se seguiu foi a resposta que Helena esperava. Para o carro, ela repetiu, e saiu da limusine com Amanda no colo, de volta para sua realidade crua e difícil. Enquanto caminhavam pela rua escura, o celular de Helena tocou uma última vez. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Helena Santos? Aqui é do programa Linha Direta. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre golpes aplicados por pessoas comuns contra milionários. Você aceitaria participar? Helena olhou para Amanda, que estava cansada e precisando de remédio. E pela primeira vez na vida, considerou aceitar dinheiro para contar uma versão distorcida da sua própria história. Porque às vezes, quando você está no fundo do poço, qualquer corda parece uma salvação. Helena não conseguiu dormir nem um minuto naquela noite. Sentada na cozinha da sua casa pequena, ela olhava para o frasco de remédio quase vazio de Amanda e fazia contas numa folha de papel. Sem trabalho, tinha dinheiro para sobreviver exatamente 17 dias. O remédio acabaria em 2. Amanda tinha passado mal em casa mais cedo, quando estava brincando no quintal com Dona Carmen. A crise respiratória foi tão forte que a vizinha ficou desesperada e quase chamou uma ambulância. Mas Helena sabia que não podia pagar um hospital particular, e o público mais próximo ficava a 2 horas de distância. O celular não parava de tocar. Jornalistas, curiosos, gente oferecendo dinheiro para ela contar sua versão da história. A última ligação tinha sido a mais tentadora. Helena, programa Linha Direta. Oferecemos R$ 15.000 para você participar da nossa reportagem sobre golpes contra milionários. Você só precisa confirmar que foi tudo planejado. R$ 15.000. Era dinheiro suficiente para o tratamento de Amanda por um ano inteiro. Eu preciso pensar. Ela tinha respondido. Tem até amanhã. Depois vamos atrás de outra história. Agora, às 5 da manhã, Helena estava ali pensando no impensável. Mentir sobre sua própria vida para salvar a filha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo também não tinha pregado o olho. Ele estava no seu escritório, sozinho, rodeado de papéis que poderiam significar o fim de tudo que tinha construído. Os sócios tinham dado um ultimato. Ou ele negava publicamente qualquer envolvimento com Helena, ou estava fora da própria empresa. Maurício tinha sido claro. Ricardo, você tem 2 opções. Ou faz uma declaração dizendo que foi tudo um mal-entendido, que essa mulher se aproveitou da sua bondade, ou nós votamos pela sua saída do conselho. Você tem até às 9 da manhã. Ricardo olhou pela janela do 20º andar, vendo a cidade acordar. Em algumas horas, teria que escolher entre sua vida inteira de trabalho e uma mulher que conhecia há apenas 2 dias, mas que tinha mudado completamente sua visão de mundo. O telefone tocou. Era Sebastião. Senhor Ricardo. Sim, Sebastião. O senhor precisa ver uma coisa. Consegui informações sobre a senhora Valentina Torres. Que tipo de informações? Sobre o que ela fez com outras pessoas nos últimos anos. O senhor pode vir aqui? 1 hora depois, Ricardo estava na mansão, no escritório reservado de Sebastião. O mordomo tinha espalhado sobre a mesa documentos, prints de redes sociais, recortes de jornal. O que é isso? A história de destruição da senhora Valentina. Ela fez isso antes, senhor. Muitas vezes. Sebastião mostrou uma foto de uma jovem atriz, Carla Mendonça. Há 2 anos, Valentina descobriu que ela estava namorando um empresário que ela queria para si. Espalhou rumores de que a menina usava substâncias proibidas. A carreira da moça acabou. Outra foto. Uma empresária de meia-idade. Sônia Ribeiro. Tinha uma empresa de cosméticos em crescimento. Valentina queria comprar, mas Sônia recusou. 2 semanas depois, apareceram denúncias anônimas de que os produtos eram falsificados. A empresa faliu. Meu Deus! E tem mais, senhor. Muito mais. Sebastião mostrou conversas de WhatsApp, e-mails, uma verdadeira rede de destruição que Valentina tinha montado ao longo dos anos. Como você conseguiu isso? Tenho amigos em várias casas da alta sociedade, senhor. Mordomo fala com mordomo. E todo mundo está cansado de ver essa mulher prejudicando pessoas inocentes. Ricardo absorveu as informações com o horror crescente. Professor Antônio ligou hoje cedo, Sebastião continuou.
do projeto social onde a senhora Helena dava aulas de reforço para crianças carentes. Ele disse que ela fazia isso há alguns anos, toda quinta-feira à noite depois do trabalho, sem cobrar um centavo. Ela dava aulas para crianças que não conseguiam acompanhar a escola. O professor disse que metade das crianças do projeto só aprenderam a ler direito por causa dela. Ricardo sentiu um aperto no peito. E tem mais, senhor. A professora Marina me ligou também. Disse que a senhora Helena economizou durante alguns anos para comprar um nebulizador para Amanda. Anos contando moedas para comprar um aparelho de R$ 1.200. Cada informação era como um soco no estômago de Ricardo. Senhor, Sebastião disse baixinho, eu trabalhei nesta casa por 30 anos. Vi muitas pessoas passarem por aqui. Políticos, empresários, artistas, gente famosa do mundo inteiro. Nunca vi o senhor olhar para ninguém como olhou para essa mulher. Ricardo ficou em silêncio. E nunca vi uma mulher mais digna que ela. Foi quando o telefone de Ricardo tocou. Era Maurício. Ricardo, última chance. A coletiva de imprensa está marcada para as 9. Você vai negar o envolvimento com a faxineira ou não? Ricardo olhou para todos aqueles documentos sobre Helena. Uma mulher que trabalhava 16 horas por dia para sustentar a filha, que dava aulas gratuitas para crianças pobres, que economizou anos para comprar um aparelho médico e que estava sendo destruída por uma pessoa cruel como Valentina. Maurício, Ricardo disse com voz firme, eu vou fazer a coletiva sim, mas não vou negar nada. Vou contar a verdade sobre quem Helena realmente é. Ricardo, se você fizer isso, estou fora da empresa, eu sei. Você vai perder tudo. Não. Ricardo sorriu pela primeira vez em 2 dias. Vou encontrar tudo. Enquanto isso, Helena tinha tomado sua decisão. Ela acordou Amanda às 7 da manhã. Filha, a gente vai fazer uma viagem hoje. Para onde, mãe? Para a casa da sua avó no interior. Você lembra dela? Amanda acenou. Era a mãe de Helena, que morava numa cidadezinha a 4 horas de São Paulo. Mas e a escola? Você vai estudar lá por um tempo, até as coisas se acalmarem. Helena tinha decidido. Ia fugir. Sair de São Paulo antes que a situação piorasse ainda mais. Antes que Amanda fosse afetada pela perseguição da mídia, ela pegou 2 sacolas com algumas roupas e foi até a casa de Dona Carmen para se despedir. Dona Carmen, a senhora foi como uma mãe para mim. Obrigada por tudo. Menina, você não vai conseguir fugir disso. Essa gente não descansa. Por isso mesmo que preciso ir. E o Ricardo? O Ricardo vai fazer o que for melhor para ele. Como todo mundo faz. Dona Carmen segurou as mãos de Helena. Menina, escuta uma velha. Eu vi o jeito que aquele homem olhou para você ontem à noite. Não era olhar de pena, nem de dó. Era olhar de quem encontrou alguma coisa que nem sabia que estava procurando. Dona Carmen, espera até 9 horas. Se ele não aparecer até lá, vocês vão. Helena olhou para Amanda, que estava brincando tranquilamente, sem saber que sua vida estava sendo decidida. Está bem, até 9 horas. Eram 8h45 quando chegaram os primeiros vans de TV na rua. Depois chegaram mais. Depois chegou uma multidão. Helena espicou pela cortina e viu dezenas de repórteres, câmeras, curiosos. Era como se fosse um show. Dona Carmen, eles voltaram. Calma, menina. Olha lá. Uma limusine preta estava tentando passar pelo meio da multidão. E quando parou na frente da casa, quem saiu foi Ricardo Castelo. Mas não era o mesmo Ricardo da festa. Ele estava com uma camisa simples, sem gravata, os cabelos despenteados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Ele abriu caminho no meio dos jornalistas aos empurrões e bateu na porta de Helena. Helena, abra a porta, por favor. Ela abriu e ele entrou rapidamente, fechando atrás de si. Ricardo, você não deveria estar aqui. Vai piorar tudo. Eu perdi a empresa, ele disse direto. Acabei de sair da coletiva de imprensa onde contei para o país inteiro quem você realmente é. Helena ficou em choque. Você fez o quê? Contei sobre suas aulas gratuitas para crianças carentes. Sobre os anos economizando para comprar o nebulizador da Amanda. Sobre como você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Ricardo, você perdeu sua empresa por minha causa? Não. Eu perdi minha empresa porque finalmente entendi qual é a diferença entre ser rico e ser digno.
Amanda apareceu na sala curiosa. Oi, tio Ricardo. Oi, princesa. Como você está? Melhor. Mamãe disse que a gente vai visitar a vovó. Ricardo olhou para Helena. Você vai embora? Era o plano. E agora? Helena olhou para aquele homem que tinha perdido tudo defendendo ela. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que talvez não estivesse sozinha nessa luta. Agora eu acho que está na hora de enfrentar isso de frente. Helena estava parada na porta de casa, observando a multidão de jornalistas que tomava conta da sua rua. Por 2 dias tinha sido tratada como criminosa, humilhada, perseguida. Agora era a hora de mostrar ao Brasil inteiro quem ela realmente era. Ricardo, ela disse com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Você tem um plano? Tenho, mas vai exigir muita coragem da sua parte. Depois de tudo que passei, acho que coragem é uma coisa que não me falta. Ricardo sorriu. Era a primeira vez que via aquele brilho de luta nos olhos de Helena. Vamos enfrentar isso juntos. Mas primeiro, temos que resolver a situação da Amanda. Como se fosse uma resposta dos céus, o telefone de Helena tocou. Era Dr. Henrique, um cardiologista pediátrico do hospital. Senhora Helena, recebemos sua informação através do Dr. Mendes. Gostaríamos de examinar Amanda gratuitamente. Temos interesse em ajudar no caso. Helena ficou confusa. Doutor, acho que houve um engano. Não houve engano nenhum. Vimos a entrevista do Sr. Ricardo esta manhã. A forma como ele falou sobre vocês nos tocou profundamente. É nossa responsabilidade social ajudar. Depois de acertar os detalhes, Helena desligou emocionada. Eles vão examinar Amanda de graça, por causa do que você disse sobre nós na televisão. Helena, eu só falei a verdade. Nesse momento, Dona Carmen entrou correndo. Menina, você precisa ver isso. A Valentina cometeu um erro feio. Ela ligou a televisão na sala. Na tela, Valentina Torres estava dando outra entrevista, mas dessa vez parecia furiosa, descontrolada. Essa mulher é uma manipuladora. Vocês não veem? Ela enfeitiçou Ricardo Castelo. Mulheres como ela são um perigo para a sociedade. Deveriam todas ser colocadas no lugar delas. O apresentador tentou contemporizar. Dona Valentina, não acha que está sendo um pouco dura? Dura! Valentina explodiu. Eu trabalho há anos para construir minha reputação neste meio, e essa faxineira aparece e destrói tudo em uma noite. A máscara tinha caído. Toda a suposta educação e classe tinham desaparecido. Valentina mostrava sua verdadeira face. Uma mulher cruel, preconceituosa e desesperada. Acho que ela acabou de se prejudicar sozinha, Ricardo murmurou. Mas Helena tinha uma ideia melhor. Ricardo, você pode conseguir uma entrevista para mim na TV? Posso, mas quero falar. Quero que o país inteiro ouça minha versão. A versão verdadeira. 2 horas depois, Helena estava no estúdio da Rede Nacional, o programa de maior audiência do Brasil. Pela primeira vez em 3 dias, ela estava calma, determinada. O apresentador Fernando Ribeiro, conhecido por entrevistas difíceis, a recebeu com surpresa. Helena não estava nervosa, não estava se defendendo. Estava ali para contar sua verdade. Helena, o Brasil inteiro quer entender. Por que você fez isso? Helena olhou diretamente para a câmera. Eu não fiz nada além de trabalhar honestamente. E vocês transformaram isso num crime. Mas você se passou por herdeira. Eu tentei explicar quem era desde o primeiro minuto. Ninguém quis me escutar. Porque é mais fácil acreditar numa mentira interessante do que numa verdade simples. Fernando ficou desarmado pela franqueza dela. O que você tem a dizer sobre as acusações de Valentina Torres? Helena respirou fundo. Valentina Torres representa tudo o que há de podre na nossa sociedade. Ela destruiu minha vida não porque eu fiz algo errado, mas porque eu ouso existir. Porque eu ouso trabalhar, estudar, sonhar, mesmo sendo pobre. E isso incomoda gente como ela. A audiência estava subindo a cada minuto. O Brasil inteiro estava assistindo. Eu sou faxineira, sim, e tenho orgulho disso. Acordo às 5 da manhã todos os dias para dar uma vida digna para minha filha. Estudo à noite depois de 16 horas de trabalho. Dou aulas gratuitas para crianças que precisam. E se isso é crime para pessoas como Valentina Torres, então eu sou culpada. Fernando estava visivelmente emocionado. E sobre Ricardo Castelo? Pela primeira vez, Helena sorriu.
Ricardo perdeu uma empresa, mas ganhou uma alma. Ele descobriu que existem coisas mais importantes que dinheiro. E eu descobri que existem pessoas ricas que ainda têm coração. Qual é sua mensagem para o Brasil? Helena olhou para a câmera com lágrimas nos olhos, mas com voz firme. Minha mensagem é simples. Nunca deixem ninguém te fazer sentir pequeno por ser trabalhador. Nunca se envergonhem de lutar por seus sonhos. E nunca esqueçam que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no tamanho do seu coração. O estúdio explodiu em aplausos. As redes sociais explodiram. Respeito a Helena Santos se tornou trending topic mundial em 15 minutos. Quando Helena saiu do estúdio, Ricardo a esperava com uma notícia que mudaria tudo. Helena, aconteceu uma coisa incrível. Ele mostrou o celular. Centenas de ofertas de emprego estavam chegando para Helena. Empresas querendo contratá-la, não como faxineira, mas como supervisora, gerente, algumas até oferecendo bolsa de estudos integral. E tem mais, Ricardo continuou. 3 investidores se interessaram em montar uma nova empresa comigo. Uma empresa com valores diferentes. Eles assistiram sua entrevista e disseram que querem trabalhar com gente que tem seu caráter. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Sebastião apareceu correndo com uma notícia bombástica. Senhor Ricardo, senhora Helena, as autoridades acabou de prender Valentina Torres. Como assim? As vítimas anteriores dela se uniram e fizeram uma denúncia formal. Calúnia, difamação, chantagem. Ela vai responder por tudo. O advogado disse que ela pode pegar até 5 anos. Helena não sentiu prazer com a notícia, apenas alívio. Finalmente, Valentina pagaria por toda a crueldade que espalhou no mundo. 6 meses depois, a vida tinha mudado completamente. Amanda estava completamente curada depois do tratamento gratuito que recebeu. Helena tinha aceito o cargo de gerente de responsabilidade social numa grande empresa, com salário 10 vezes maior que o antigo. Estava cursando administração numa universidade particular com bolsa integral. Ricardo tinha montado uma nova empresa focada em projetos sociais com Helena como sócia. Não sócia romântica. Isso seria forçado e irreal, mas sócia de negócios e de ideais. Eles tinham desenvolvido uma amizade profunda baseada em respeito mútuo. Valentina tinha sido condenada a 3 anos de prisão e serviços comunitários. Perdeu todos os amigos da alta sociedade e teve que vender suas propriedades para pagar indenizações às vítimas. Numa tarde de domingo, Helena estava na praça do seu antigo bairro, onde agora mantinha um projeto de reforço escolar gratuito para crianças. Amanda brincava com outras crianças, saudável e feliz. Ricardo apareceu com sorvete para todo mundo. Como está se sentindo? Ele perguntou. Plena. Helena sorriu. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Você mudou minha vida, sabia? Nós mudamos a vida um do outro. Eles ficaram observando as crianças brincarem, e Helena refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Sabe qual foi a maior lição que aprendi, Ricardo? Qual? Que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na paz que você sente quando deita a cabeça no travesseiro, sabendo que foi honesto consigo mesmo. Ricardo assentiu. E que às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Naquele momento, Amanda correu até eles. Mãe! Tio Ricardo! Vocês viram? Consegui ensinar a Júlia a ler a primeira palavra dela. Helena abraçou a filha, olhou para Ricardo e sentiu que finalmente estava onde sempre pertenceu, ajudando outras pessoas a crescer, sendo exemplo de que dignidade não tem preço e provando que às vezes as melhores histórias começam no momento em que tudo parece perdido. A mulher que começou limpando champanhe no chão agora limpava lágrimas de gratidão dos próprios olhos. E o Brasil inteiro havia aprendido que o verdadeiro luxo está em ter caráter suficiente para permanecer de pé, mesmo quando o mundo inteiro tenta te derrubar.